E aí, eu vi você na praia hoje, aquela foto sua é da praia, velho? Você fazendo um crossfit lá, levando aquelas cordas pesadas, velho. Falei, caramba, o cara tá bruto. Não, pô, isso daí quem faz mais é a Paulinha. Eu, às vezes, eu vou, mas é tipo aqueles aeróbico na praia. É Ah, circuito. sei, sei. Mas essa corda é de boa, essa corda não tem peso, não. É só fazer o aeróbico mesmo, o exercício da repetição. E aí tem, cara, vários exercícios na areia, né? É puxado, assim, não é tão simples, não. Agora eu já me acostumei um pouco, mas no início, cara, eu saía queimando a largada, velho, querendo fazer rápido, querendo fazer não sei o quê. Eu não chegava na metade do treino, velho. Sem fôlego, tá ligado? Velho. É. E é só com o peso do corpo, tem alguns exercícios que você até levanta alguma coisa, né? Bola. Mas, cara, é legal, assim. É aeróbico É puro. crossfit, não? É crossfit ou Não, não? É outra não. coisa. Outra coisa. Aeróbico, normal. Uhum. E como é na areia, né? Areia fofa, aí cara, é puxado, assim. A gente faz de manhã, ela faz 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. Eu que vou de vez em quando. Minha Uhum. praia não é muito essas de ficar. O negócio é mais força mesmo, força e explosão. Essas eu gosto. Boa. De muita resistência, assim, não é muito minha praia, não. Eu gosto de resistência, mas, cara, isso que você falou é um dos ensinamentos que eu aprendi na montanha, quando eu tava no Everest, que eu fiz lá uma lista, né? Eu tô até postando alguns ensinamentos da montanha pra vida, do Everest pra vida. Que é a gente querer, a gente tender, a gente tem a tendência, quando a gente tá subindo a montanha, a gastar mais energia para ir mais rápido quando tá mais fácil. Você fala, pô, Hum, comecei, você começa de manhã, pô, pá, você vai vendo a galera devagarinho e tal, você, pô, vou passar essa galera aqui. Meu amigo, quando chega as partes mais difíceis, você gastou toda a sua energia na parte fácil. é. Aí você não aguenta mais, cara. Então, essa gestão de energia é um negócio que a gente aprende muito na montanha. Então, mesmo que você queira ir, você tá com ímpeto de ir, você tá com energia para ir, que é uma parte fácil, faz cadenciado, porque você vai precisar dessa energia lá na frente. Sim. É igual corrida, corrida é assim também. Se você sai no início muito rápido e, cara, seu corpo tá frio, você tá cheio de gás ainda, É, aí você às vezes quer ir rápido demais, você quebra, você não aguenta. Chega no meio da exato. prova, você tá com a perna cansada, já tá meio sem O2, né, sem oxigênio, aí você começa a sentir dor, né, dor nas regiões, assim, do lado, cara, aí você tem vezes que não consegue. Mas Cara, você é engenheiro químico, né? sou, Ah, deu pra ver nesse sou. sem O2. Porra, sem oxigênio, VO2, velho. pô, VO2, Ah, VO2, então você falar é, sem O2. Eu falei, porra, o cara falando o código do elemento. Tipo, não, pô, porra, aí você tá correndo e toma um H2O. Porra, não, pô. Não, VO2, volume de VO2, VO2. oxigênio. Porque Boa, pra boa. corrida, pô, volume de oxigênio é uma das coisas que você mais mede, né? Como é que Boa. você tá durante a prova, né? E, cara, é isso, é muito fôlego. O quanto você bota pra queimar energia, se você coloca pra queimar muito rápido, isso é ruim na corrida. Você fica sem fôlego, você fica sem força. Então você Hum, tem que manter na quantidade certa. Não pode nem ser menos, nem ser mais. nem sei mais. Então, é um pouco isso do que você disse, cara. E é muita prática, né? Você fica Oh, praticando, cara, e aí você vai pegando o jeito. e uma coisa legal, eu tava falando isso ontem. Na corrida, igual, no exercício, que muito, tudo na vida, vai, eu vou expandir pra tudo na vida. 70% é isso aqui, cara. Por mais que você esteja preparado fisicamente, se sua cabeça pifar lá em cima, cara, já era, toda a sua preparação física vai por terra, cara. Você não consegue mais. Então, assim, 70% é cabeça, velho. O Moisés ensinou isso aí e é verdade mesmo. Você repara, assim, quando você tá nos momentos mais drásticos, a cabeça tem que estar boa, velho. Com Sabe, certeza. sabe o que ajuda? Ter uma mentalidade ambidestra. Ajuda mesmo. É Ajuda isso, cara. mesmo. Cara, resiliência Lidar com mental, velho. extremos. E a galera, de fato, a galera acha que isso é bobeira. Bobeira nada. Vai lá correr uma maratona pra você ver se é bobeira. Se nos Não é 30 bobeira, não. quilômetros você já não começa a pifar. É, e aí você tem que. É cabeça, cara. Cabeça pra você se renovar ali. Tem como. É isso aí, é mentalidade ambidestra com. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, que legal, cara, essa caneca que eu ganhei, ó. Dá uma olhada. Google, pesquisa aí. Ah, Autoliderança antifrágil. Aí atrás tem aquele memezinho. O meu livro, ó. ah, boa. Mentalidade ambidestra com autoliderança antifrágil, meu amigo. Você tá preparado pra tudo na vida.
Fala galera, como é que vocês estão? Olha a gente aqui de novo. Meu nome é Vitor, vocês já me conhecem, mas não custa sempre me apresentar, porque tem muita gente nova chegando. E bem-vindo ao nosso podcast Mentalidade Ambidestra. Nós estamos aqui de novo para falar de muita coisa legal, para dar insights, falar sobre os mistérios da gestão, a profundidade da liderança, porque a nossa intenção com essas conversas, com os conteúdos que a gente traz aqui, é te tornar um grande profissional, mas sobretudo, a gente sempre fala aqui, uma pessoa excepcional. Então, vamos que vamos, sejam muito bem-vindos. Vitor, especialista em autoliderança antifrágil e líder, hoje ocupo um cargo de liderança numa grande empresa e também conhecido, como sempre, aí, cada vez mais, e vou ser ainda mais conhecido como escritor. Takemoto, contigo. Boa! Fala, galera! Henrique Takemoto por aqui, empresário, empreendedor, futuro pai, casado. Mudei um pouco a ordem para não enjoar um pouco da forma como eu me apresento. Mas é isso aí, vocês já conhecem a gente, então vamos para cima. Hoje o episódio ele vai ser um pouquinho diferente, né, Vitão, dos que a gente tem feito. A nossa ideia aqui nesse episódio é trazer mensagens que a gente tem recebido, perguntas que a galera tem nos enviado nas nossas redes sociais, né, nas interações que a gente tem, e a gente aproveitar aqui para relembrar alguns episódios que nós já tivemos. Nós já estamos aqui no 13º episódio, então passou rápido, tem muita coisa legal que a gente foi passando aí também ao longo dos anteriores, dar uma relembrada em alguns, fazer uma grande retrospectiva aí pro pessoal. Boa! E já aproveitando, né, pedindo para todos, né, nos seguirem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Vamos deixar aqui para vocês também, nossas redes sociais pessoais também, muito importante estarem nos seguindo, engajando aqui com a gente, porque isso faz com que o algoritmo das redes sociais nos divulgue mais e cada vez mais o que a gente produz chegue para mais pessoas, né? Então, o link a gente sempre vai deixar aqui embaixo, né? Então, para as pessoas também conhecerem as redes sociais. No Instagram, a nossa rede social é Mentalidade Ambidestra. Então, tá lá bem fácil para a galera usar também. As nossas redes sociais, né? Então, a minha é henrique.takemoto, né? Então, @henrique.takemoto no Instagram e Henrique Takemoto no LinkedIn. E qual é o seu aí, Vitão? Pra deixar para a galera já. Boa! Instagram, @Victor Almeida Moreira, e um pouquinho diferente do LinkedIn, que é Victor de Almeida Moreira, tem um D ali no meio. Mas beleza, vocês me encontram facilmente, é só vocês verem lá o autor. Se ficar na dúvida, se o nome for muito difícil, pesquisa lá, autor do livro Autoliderança Antifrágil. Pronto, vai sair. O primeiro link que aparece no Google, eu já me pesquisei, se pesquisem para ver, é legal. É eu na UOL, no Observatório dos Famosos, dando uma entrevista assim que eu lancei o livro. Muito bom, vamos que vamos. Boa, isso aí então. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, LinkedIn, estamos aí em todas as redes sociais principais, principalmente. E vamos pra cima, velho. Vamos agora começar a ler aqui algumas mensagens. Tem muita coisa legal que a gente foi deixando para trás e a gente vai trazer tudo aqui, né, Takemoto? E o que o Takemoto falou é verdade, né? Esse recap que nós vamos fazer aqui. Vamos começar, Takemoto? Eu separei alguns aqui, você deve ter alguns aí também. Sim. Mas vamos falar, por exemplo, começar contando a história de como foi. Geralmente a gente fala ou escreve em algum post, mas a gente nunca contou, acho que vale a pena. Como que começou, cara, o Mentalidade Ambidestra? Já que é um recap, e nós estamos usando o 13º, que é o número de sorte do Zagallo, né? 13. Cara, vamos contar como é que foi que a gente... Por que a gente teve essa ideia do Mentalidade Ambidestra? Primeiro foi o livro, mas o podcast foi como? Eu me lembro que eu tava fazendo uma viagem, eu peguei aluguei um carro, tava indo de Belo Horizonte, voltando para São Paulo, para casa dos meus pais. Tava trabalhando, né, nessas viagens doidas. E nessas viagens que levam muito tempo, eu costumo colocar podcast para ouvir, inclusive nas minhas corridas. Eu gosto muito desses podcasts informativos e eu tava escutando um podcast que era de entretenimento, mas um podcast que ele sempre se baseava em algum artigo engraçado, em alguma notícia engraçada, para poder fazer aqueles episódios. Então você ria escutando, né? Uma notícia aqui absurda de algo que aconteceu.
E eu me interessava muito, falava, pô, que legal, né? Um podcast que traz alguma coisa, um linkzinho, discute, ri. E aí, cara, eu pensei, poxa, eu nunca vi um formato desse, baseado em algum artigo, em alguma coisa, mas voltado para o meio corporativo, de liderança, voltado para a carreira, voltado para desenvolvimento pessoal. Geralmente, nunca é baseado em alguma coisa. É baseado num tema geral, mas não num artigo específico, num assunto mais restrito. Eu tive essa ideia nessa viagem e o que eu fiz? Liguei pro Takemoto. Aí conta a sua perspectiva aí quando eu liguei, cara. Você tava lá, sei lá o que você tava fazendo, aí você atendeu e eu tô doido. Na verdade, você não atendeu, eu mandei um áudio, né? Foi. Cara, eu não lembro o que eu tava fazendo, né? Eu lembro que, assim, a gente já tava conversando sobre a questão do livro, né? Da gente escrever um livro, a gente já tinha até começado e tudo mais. E, cara, eu lembro, sei lá, você me ligou falando, olha, bicho, tava aqui, sei lá, fazendo algumas coisas e... Porra, por que a gente não grava um podcast? Aí eu, tá, mas gravar um podcast do quê? Né, exatamente. Ah, sei lá, cara, a gente pega uns temas aí e a gente começa a conversar em cima, né? E aí eu até falei, pô, acho que faz todo sentido, afinal de contas a gente já se encontra toda semana para falar do livro e a gente já tem discutido várias coisas legais, né, pra incluir no livro e tudo mais. Porra, pra gente botar pra gravar, né, essas conversas que a gente já tem e a gente começar a divulgar isso pra galera, poxa, super massa, não vai dar mais trabalho pra gente, a gente achava. Cara, pô, a gente vai continuar gerando conteúdo, pra nós é importante, pro público é importante, porque a gente tem trazido bastante coisa legal. Cara, é uma forma de nos incentivar também a buscar sempre coisas novas e conteúdos novos e tudo mais. Ah, vambora, velho. Não sei gravar, nunca gravei na minha vida, né? Até perguntei na época, né, Vitão? Falei, cara, e aí, você já gravou? Você, não gravei também, mas, pô, sei lá, velho, vamos entrar aí na sala do Discord? Foi do Discord. E, aí eu baixei cara, um chatbot que grava a gente, que gera o áudio para depois eu trabalhar em cima, lembra? eu lembro, pô. Cara, aí primeiro, né, episódio, puta, a gente não sabia exatamente como ia fazer. Ah, mas, bicho, acho que esse que foi o nosso grande diferencial, a meu ver, sabe? A gente não ficou muito com medo, não, velho. A gente pegou, velho, vambora. Primeiro saiu com áudio que foi, puta, uma droga, né? Se a galera ouvir aí o Spotify, não era nem vídeo, era só áudio. Pô, áudio péssimo, mano. E a gente depois, né, da gravação, do tipo, caraca, a gente animado ao mesmo tempo, né? Do tipo, pô, ficou maneirinho e tal, as musiquinhas. E a outra, tipo, pô, mas nosso áudio ficou muito ruim, velho. A gente tentando ajeitar o áudio depois. Acho que foi o maior número de feedback que a gente recebeu, foi isso, do primeiro, né? Pô, o áudio, foi muito bom o conteúdo, inclusive te chamaram, né, pra falar bastante sobre o conteúdo, porque era bem legal, mas o áudio, cara, tava péssimo. Tava péssimo. Mas, cara, acho que não foi muita... Não teve muito planejamento, não, brother. Foi muito do tipo, bora, vamos fazer, e é isso. Acho que... Foi mais execução, né? Mas eu acho que e nisso a gente se complementa muito, porque eu lembro que quando eu mandei o áudio, eu acho que eu nunca te falei isso. Eu mandei pensando assim, pô, nós vamos planejar para daqui um mês começar a gravar. Só que você sempre foi esse cara muito pra frentex, né? Então você, quando escutou o áudio, você já retornou assim, pô, então vamos fazer semana que vem. Eu falei, caramba, velho, tá que muito já tá com sangue no olho. Não, a gente vai. Cara, então a gente começou na outra semana mesmo. Então você ter me puxado assim também, esse seu jeito animado, acho que a gente se complementou muito, cara, e a gente saiu fazendo, construindo, e hoje tá aqui, né, cara, um projeto muito legal, eu tenho muito orgulho do que a gente tá criando aqui. Sim, pô, até a imagem, né? A gente fez no chat GPT a imagem, lembra? Aí, porra, a gente jogando lá uns prompts pra ver se sai uma imagem, aí saiu a corujinha, né? Que é o que a gente usa. Que já era, na verdade, uma imagem sua, você se baseou na coruja por causa do Me Recusa a Ser Raso, né? Cara. Enfim, foi tipo, mano, planejamento e execução ágil, meu irmão. Vamos lá, a ideia é boa, vamos botar pra rodar e vai aprendendo no meio do caminho. E ó, o áudio melhorou, a edição melhorou, pô, a galera segue pra caramba a gente já. Se a gente tivesse lá pensado no podcast perfeito e que não sei, talvez a gente não teria nem começado. Exato, trouxemos pessoas excepcionais aqui, tem outros convidados incríveis que vão vir, cara, que é muito legal, né? A gente trouxe a Ana D'Amico, nós vamos lembrar do episódio dela aqui. Então, já puxando e lembrando, o primeiro episódio, já que a gente contou a história de como a gente criou, o primeiro episódio foi
a comunicação, eu até fui anotando um por um aqui, e a formação de sua voz executiva. Cara, esse episódio bombou, é um dos mais ouvidos hoje, até pelo seu primeiro, foi o lançamento, acho que chama bastante atenção. Hoje ele é um dos mais ouvidos, quando a gente pega ali os dashboards nossos para fazer análise. E foi muito legal, porque a gente começou a abordar a voz executiva e a comunicação de uma forma bem diferente, baseado num artigo diferente também. Não era comunicação, aprenda a se comunicar. Não, cara, era realmente, a gente abordou um tema de uma perspectiva bem diferentona, assim. Criticamos influenciadores, né? Fomos nessa linha. Ou foi no outro, liderança de pensamento. Acho que tá tudo interligado, né? Mas assim, comunicação e formação de voz executiva. Você chegou a falar sobre isso. Dá um resuminho e eu vou ler uma das mensagens que a gente recebeu aqui sobre isso. Cara, esse foi o que nem você comentou, né? O carro, tipo, o primeiro, né? Foi o carro que iniciou aí vários outros episódios, né? Que vieram na sequência, cara. De forma resumida, a gente discutiu muito sobre a importância de saber se comunicar do ponto de vista, né, de saber o que falar, quando falar, como falar, para quem falar, né, qual é o contexto. A gente falou muito sobre contexto nesse episódio, né, a importância de ler o contexto. Eu acho que teve muito fit com o interesse da galera, porque é uma realidade comum. A gente fala sobre a voz executiva, mas a gente em nenhum momento falou que sei lá, só para diretoria, ou só para ali. Mano, todo mundo tem que ter consciência desse assunto. Então, acho que teve esse rapport, sabe? Acho que a galera se identificou muito porque ela é para todo mundo. E foi bem legal, porque a gente trouxe todo esse assunto amplo de uma maneira organizada, né? E a galera curtiu isso também. Teve até palestra depois que eu fiz a respeito desse tema. Isso. Enfim, isso foi bem legal, cara. Isso aí. Cara, foi excelente. Porque, assim, comunicação, no final das contas, quem for ouvir nosso episódio, a gente sempre, em algum momento, fala da importância da comunicação, né? De ter essa voz executiva. É meio que o background de tudo, da sua vivência ali, né? E, cara, assim, eu queria ler aqui assim, eu não vou ler na íntegra o e-mail, mas eu vou trazer a mensagem principal do que a gente recebeu. Alguns a gente tirou dos e-mails que a gente recebeu, outros a gente tirou dos comentários, outros a gente recebeu diretamente mesmo via nossas redes sociais. Então, cara, tem uma pessoa aqui que ele mandou o seguinte, ó, no primeiro episódio vocês falaram sobre voz executiva, beleza, é isso aí que você estava explicando. Aí ele faz uma pergunta, né, como manter, né, uma voz executiva quando, por exemplo, o meu cliente parece uma criança. Cara, eu achei legal isso, né, parece uma criança, deve ser assim, birrento, né, a gente sabe muito bem como é cliente que parece criança. Além disso, quando começa a falar, o cliente, né, quando começa a falar grosseria, bate na mesa e tudo mais, ou seja, cara, é birrento de fato e além disso não sabe responder direito, ter uma comunicação sofisticada talvez, ou razoável. E aí, como fazer para ter uma voz executiva nesse caso? Sim. A gente discutiu esse assunto. Eu lembro que a gente discutiu na época do primeiro episódio, aí a galera vai poder escutar lá também. Porque a voz executiva, por muitas vezes, é quando o ambiente que você se encontra ou o contexto em que você está, ele joga contra a você ser uma pessoa calma, uma pessoa centrada. Isso. Então, por muitas vezes, você ter uma voz executiva é exatamente você manter a calma em ambientes como esse. O cliente ali tá dando um chilique na sua frente e, cara, você manter a sua voz calma, tranquila, ponderada. A pessoa ela pode estar totalmente fora de si, mas se você estiver centrado ali, tranquilo, a tendência é você reforçar a sua voz executiva, né? Então, de novo, eu acho que assim, a questão do cliente criança, né, tudo. Cara, isso aí acontece pra caramba. Tem muita gente infantil, não tem nada a ver com idade. Tem muita gente que inclusive é líder e é infantil puro, uma pessoa super infantil. E é difícil você lidar com isso, tem que manter a calma, não tem jeito. É isso aí. Lembrando que voz, a gente, né, o termo voz executiva, a gente fala isso no episódio, não tem somente a ver com voz de fato, comunicação, mas é como você se comporta também. Então, comportamento, que é o que você falou, a calma, esse comportamento sereno, comportamento diz muito. A gente até citou aquele estudo famoso do Mehrabian, que fala que, pô, né, todo mundo usa esse estudo de forma errada, falando que, poxa, 55% da comunicação, no estudo dele,
É comportamento. Cara, ele não fala bem isso, não. É que, na verdade, se eu te falo uma coisa e o meu comportamento contradiz o que eu tô falando, o meu comportamento ganha sobre o que a minha boca está falando. Mas se eu falo algo e o meu comportamento ele se alinha ao que eu estou falando, aí eu potencializo. O estudo ele é nessa linha, ele não é simples assim, então quer dizer que eu posso falar asneira e me comportar bem, que tá tudo bem. Não é bem assim. Então eu acho que comportamento conta muito. Nesse caso, manter a calma. Se a pessoa bate na mesa, cara, né, mantenha a calma, espera, fica olhando para a pessoa, faz uma pergunta, cara, o que você quer com isso? Não consegui entender. Vamos para a mesma página aqui, não entendi. Acho que é legal. Sim, e se ela continua, né, tendo mau comportamento, aí toma as atitudes adequadas e vida que segue. Acho que ninguém tá aí sujeito a ter que ficar lidando com isso também, entendeu? Então, aí é posicionamento, é saber se comunicar e saber falar como tem que falar. E se reposicionar, porque em alguns momentos você está sujeito àquilo porque é seu emprego, mas traçar um plano de reposicionamento quando você não vê algo à frente ou uma perspectiva boa de melhora também é muito importante. Traça uma. Claro. Cara, eu li um post seu uma vez que eu achei muito interessante, que começava assim: você já demitiu um cliente? E tem muito a ver com isso, né? Tem cliente que começa a desalinhar com aquilo e tá tudo bem. Cara, você não precisa de todos os clientes. Eu lembro de um professor meu, de um dono de um cursinho que eu fazia, quando a galera começava a bagunçar demais, ele falava assim, a gente precisa de aluno, mas não desesperadamente. Então, se eu precisar tirar alguém daqui e expulsar da minha escola, eu vou expulsar. Total, tá certo. Tá certo. Mas, cara, esse foi o primeiro episódio. Vamos pro segundo? Isso. Bora pro segundo. Ó, o título. O seu estilo de liderança precisa se adaptar. Nesse aqui, eu me lembro bem que quando a gente fala de precisa se adaptar, tinha muito a ver com fases de carreira e aumento da sua equipe. Então, o primeiro ponto é, você vai assumindo a liderança, e mesmo quando você vai assumindo a liderança, você vai crescendo, a sua equipe vai crescendo. Seja você um empreendedor que começa uma empresa pequena, que é só você, de repente você está com uma equipe, seja você assumindo um cargo com uma equipe menor, de repente você vai pegando mais escopo, vai assumindo mais. E aí, conforme a sua equipe vai aumentando, a forma de liderar, você tem que começar a se adequar. Sim. Beleza. E aí... Não, diga. Não, eu ia só complementar. E aí, como que isso vai mudando, né? Para a liderança. Exato. O que eu lembro aqui de se adequar tinha muito a ver com como que eu trato a minha equipe, principalmente no posicionamento das pessoas e como que eu me comunico com elas. Porque quando eu começo a assumir muita coisa, eu me lembro da gente falando isso, eu vou perdendo o tete-a-tete, o one-on-one. Então eu vou me distanciando naturalmente, porque o que antes eu conseguia fazer 1 a 1, eu conseguia fazer um feedback de 1 hora se a minha equipe eram 2 pessoas. Então eu fazia um feedback de 1 hora semanal com essas 2 pessoas e mantinha aquela proximidade. Você consegue ter um controle maior, você está sempre acompanhando. Quando a equipe começa a crescer, cara, vai ficando inviável, você não consegue mais. Então, esse distanciamento que você tem que fazer da equipe, sem perder o controle. A gente falou muito de escalonar o controle. Colocar as pessoas no lugar certo, delegar. Cara, isso foi muito interessante. Vale a pena ouvir para aprender essa questão de escalonar o controle e o gerenciamento. Verdade. E que muitas pessoas têm dificuldade, elas não conseguem ir evoluindo seu estilo de liderança conforme a empresa vai crescendo, ou seu time vai crescendo, né, sua área, e ela trava, ela começa a atrapalhar. Isso. E aí a gente falou, né, exatamente como que as coisas vão mudando conforme isso vai acontecendo, né, as coisas vão crescendo e elas vão mudando e tudo mais. E trouxemos várias dicas, né, de como que a pessoa pode ir se adaptando, né, ir mudando, ir trazendo uma cabeça diferente, ao mesmo tempo que continue evoluindo também. Não somente individual, falando, mas garantindo que o coletivo também consiga ir acompanhando, né, esse crescimento. Exato. Porque é legal, né, esse ponto. Porque o seu estilo de liderança tem que se adaptar e o estilo com que você reposiciona, lida com as pessoas, até o seu one-on-one com cada um ali, também tem que se adaptar. Não é simples, né, cara? Você ir aumentando e crescendo na carreira, e aumentando a equipe, e você ir conseguindo se adaptar para manter a mesma eficiência que você tinha antes. Sim. É bem complicado. Beleza.
Vamos pro episódio 3. No episódio 3, nós falamos sobre decisões reversíveis e as decisões irreversíveis. Cara, ali foi um ponto legal, que são decisões que a gente toma e que não tem mais volta. Tem grandes decisões na nossa vida, na nossa carreira, em algum business nosso, que nós tomamos essa decisão e a partir dali não tem mais volta. E muita gente posterga justamente por isso, ela tem medo. Só que perder o timing da decisão também é tomar uma decisão e talvez perder oportunidades. Uhum. E tem outras decisões que elas são irreversíveis. E nessa, decisões irreversíveis, ou seja, se ela é reversível, você consegue voltar atrás. E aí, se eu me lembro bem, a gente explicou sobre o timing de cada uma. Uma você posterga o máximo que você pode. A outra você toma o mais rápido que você pode. Mais ou menos nessa linha, não é isso? Foi. A gente até mostrou alguns quadrantes, né, que tem aí várias técnicas para ajudar a diferenciar um assunto do outro, né? Isso. E eu acho que um dos pontos que a gente também explorou bastante nesse episódio, e a gente, né, começou inclusive a martelar muito essa mesma frase que eu vou falar agora, que é que a gente não pode generalizar as coisas. A gente não pode tratar tudo como se fosse a mesma coisa. E aqui não é diferente. Então, quando a gente está falando sobre mudanças, né, decisões reversíveis e irreversíveis, não é a mesma coisa. Não é o mesmo tipo de decisão. Então, eu lembro que na época a gente falou, se eu não me engano, não sei se foi nesse episódio, talvez sim, que a gente falou sobre a matriz de Eisenhower. Foi, e a gente tem aqui, exatamente, eu trouxe aqui uma das pessoas que falaram isso. Ó, fala, pessoal, eu adorei quando o Takemoto falou, eu lembro de você falando isso, né? O Takemoto falou da matriz de Eisenhower, no episódio 3, foi isso aí. Vocês conseguem explicar de novo ela? Eu lembro que esse meio até um pouco antigo, a gente não conseguiu falar, mas tá aí o episódio, a oportunidade de você retomar e reexplicar ela, cara. Tá. Ó, eu não tenho certeza se foi no 3, tá? Mas vamos embora. Vamos considerar que foi, mas se não foi, a galera vai depois escutar e ver onde é que tá certinho no episódio. Mas basicamente, a matriz de Eisenhower, ela nos ajuda a entender como que a gente toma decisão com base nas diferentes decisões que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, né? Da nossa realidade, por assim dizer. Então, assim, é uma matriz com 4 quadrantes, tá? Então, no eixo horizontal, a gente está falando da urgência daquela decisão, e no eixo vertical, a gente está falando sobre a importância daquela decisão, tá? Então, a gente consegue desenhar 4 quadrantes, né? Então, você tem ali baixa urgência e baixa importância. Essas são decisões que você pode delegar, por exemplo, para outras pessoas fazerem, e não necessariamente ser você que tenha que fazer isso, tá? Tem aquelas decisões que elas são com uma baixa urgência, mas alta importância. Então essa você tem que fazer agora, o mais rápido que você conseguir, porque a urgência para você, né, importante e urgente, no caso, desculpa, cara, são essas que realmente pegam, geralmente. Então, assim, se é uma atividade urgente e uma atividade importante, você não pode ficar enrolando muito. Não tem porquê, né? A própria nome diz, urgente e importante. Pô, pega e faz logo, entendeu? Perfeito. Agora, se for uma atividade que não seja urgente e não seja importante, cara, você nem precisa fazer, se você for parar pra pensar. Sim. Né? Então, elimina ela, deixa ela para um segundo momento, enfim. Essa você não tem que se preocupar. E você tem aquela que é uma decisão, né, urgente, uma decisão importante e uma decisão que não é urgente. Essa você pode agendar. Você pode não fazer naquele momento, afinal, você vai estar geralmente focando naquelas que é importante e urgente, mas essa que é importante, mas não urgente, ela vai ficar logo na sequência. Porque uma hora ela vai virar urgente também e importante. E aí você fica girando as suas decisões, as suas atividades dentro dessa matriz. Aí, depender de como estiver posicionada, você vai entendendo a melhor forma de lidar com ela. Cara, excelente, excelente. Então, essa aí também a gente trouxe. Muita coisa legal desse episódio 3 é que na época a gente recebeu alguns feedbacks do pessoal dizendo que adorava quando a gente trazia ferramentas e conceitos. Então, bora pro 4? Vamos.
No episódio 4, a gente falou sobre como ser uma liderança de pensamento. Aí sim, a gente entrou naquele ponto que eu tinha falado anteriormente, eu confundi com o primeiro episódio, que a gente começou a falar, né, tem diferença entre ser estritamente um influenciador e uma liderança de pensamento. Existem líderes de pensamento que são influenciadores, mas nem todo influenciador é um líder de pensamento. O que era isso? A gente mostrava que um líder de pensamento, ele tinha ali alguns conceitos, alguns princípios, que ele vivia aquilo, ele era pioneiro, vanguarda, ele era original na forma, não precisava ser uma ideia nova, totalmente nova, porém, a perspectiva, a forma como a pessoa abordava o tema era única, era da pessoa, e isso, né, ia gerando seguidores, pessoas que realmente acreditam naquilo, e você vai meio que divulgando e disseminando todos aqueles seus valores, princípios, liderando, aí vai se tornando um líder de pensamento em algum tema específico, em algo que você vai se tornando autoridade. É isso aí. E que uma liderança de pensamento, ela precisa necessariamente se expor. Ela precisa colocar as ideias para o mundo e saber lidar com o contraditório. Porque não é porque você tem profundidade num tema, né, e é especialista naquele assunto que todo mundo tem que concordar com você. Isso. E muito pelo contrário, né? As pessoas, elas vão ter as que concordam, mas vão ter também as que discordam. E você, como líder de pensamento, tem que saber lidar com os dois públicos. Perfeito. Perfeito, exatamente. E que tem muito a ver com a maturidade que a gente sempre fala aqui. E eu acho que ser um líder de pensamento requer muita maturidade. Justamente para você saber lidar com esses dois públicos. Inclusive, um líder de pensamento, ele está sempre atualizando a sua filosofia e o seu sistema de vivência. Ele sabe que a sua forma de liderar, a sua forma de agir com as pessoas, o seu sistema de relacionamento, tudo isso é flexível, tudo isso muda conforme contexto, tudo isso muda conforme circunstância, e até mesmo, né, a gente fala muito isso, até mesmo para manter aquilo que eu acredito, eu preciso estar sempre em movimento. Porque as coisas e a evolução, ela é movimento o tempo todo. Então, se eu travo numa ideia e fico aquilo ali, eu corro o risco de me perder bastante. Sim. E ter as suas convicções, né? Eu acho que esse é um ponto importante também. Não ficar mudando de ideia qualquer coisa que colocam na sua frente. Tem que fazer sentido. A gente falou do posicionamento. Acho que foi aqui que a gente falou bastante de assim, um líder... uma das características de um líder de pensamento é que ele se posiciona muito bem. Ele sempre se posiciona. Em qualquer que seja o assunto ali, ele tem um posicionamento claro. Respeitoso, mas claro. Uhum. Ele não fica em cima do muro. A gente até deu aquele exemplo várias vezes do cara que estava em cima do muro, né? Morreu, foi para cima do muro, de um lado era o inferno, do outro lado era o céu, e o pessoal do céu ficava assim, vem, desce do muro, vem para o nosso lado, e o pessoal do inferno ficava tranquilo lá, ninguém chamava ele, até que ele perguntou para um dos demônios, e aí, por que vocês não me chamam e o pessoal do céu aqui fica me chamando? Ele, porque você já está no muro, o muro é nosso, você já está do nosso lado. Ou seja, cara, quem não se posiciona já está se posicionando, entendeu? Quem não toma um partido já está num dos lados. Beleza, bora pro próximo? Bora. Episódio 5. O episódio 5 foi muito legal, porque foi logo depois que, né, houve, infelizmente, aí, a ida do nosso querido Daniel Kahneman, e a gente decidiu fazer um episódio falando sobre a temática que o Daniel Kahneman deixou aí pra gente, vieses e heurísticas. Então, inclusive, o nome do episódio é Vieses e Heurísticas, uma homenagem a Daniel Kahneman. E aí a gente trouxe, né, todo o arcabouço de estudo do Kahneman, junto com o Tversky lá, sobre essa psicologia comportamental e cognitiva que molda as nossas decisões econômicas, que mostrando que, e aí foi polêmico, né? Ele foi muito polêmico quando ele lançou o livro, lançou os estudos, de que nós não somos tão racionais quanto nós achamos que somos. E isso impactou muito, porque a gente sempre, nós somos racionais, toda a nossa decisão é para otimizar a utilidade das coisas, é para melhorar a nossa vida. E aí vem o Kahneman, com um monte de estudo, um monte de pesquisa, um monte de estudo que ele mostra, que na verdade nós não somos racionais em vários momentos, nós tomamos decisões bem burras. Sim. É isso. E aí a gente trouxe vários exemplos, né? Acho que o pessoal gostou bastante porque a gente foi trazendo, sem muito se preocupar se chama um viés tal ou heurística tal, mas trazendo muito coisas que acontecem no dia a dia
e que a gente acha que aquilo não está nos influenciando ou que a gente não leva aquilo em consideração, sendo que, na verdade, a gente leva muito mais do que a gente acredita. Exato. E a quantidade de vieses e heurísticas que existem é gigantesca, né? Exato, cara. Exato. Porque a gente tem dois pensamentos, né? O rápido e o devagar. A gente sempre toma as melhores decisões quando usa o pensamento mais devagar, mais cadenciado, que a gente pensa mais, a gente analisa mais. Aí a gente até explicou, né? Então por que a gente não usa sempre isso? Porque nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. Então ele tenta o tempo todo usar o sistema 1, que no sistema 1 é onde residem as heurísticas, que são atalhos de pensamento para você tomar decisões rápidas e não gastar muita energia naquilo. Porque gasta muita energia usar o sistema 2 nosso. E aí, cara, a gente tem aqui, teve uma pergunta, vários, mas eu consolidei aqui no seguinte, ó. Como consigo lidar com vieses e heurísticas dentro de um mundo ambidestro? Cara, essa pergunta é de alguém que segue a gente desde o início, que sabe que a gente tá falando de ambidestria e do quanto a ambidestria ela é o antídoto para isso, cara. Eu achei bem legal. Por isso que eu juntei elas aqui. E aí? Contigo, começa a resposta aí, ó. Como consigo lidar com vieses e heurísticas dentro de um mundo ambidestro? Cara, eu acho que você precisa construir uma estrutura de mentalidade, que é o que a gente vai colocar, inclusive, no nosso livro, Mentalidade Ambidestra, Excelente. que você não consegue evitar os vieses e as heurísticas. Você tem que saber lidar com elas, né? Inclusive, jogando a seu favor, né, nesse aspecto e usando elas como alavanca e não como armadilhas, né, e coisas perigosas nas tomadas de decisão. Então, construir uma estrutura de mentalidade para lidar, né, com essa questão e dentro de um contexto de um mundo ambidestro que a gente vive, é algo que vai diferenciar muito as pessoas. Bacana. Principalmente, cara, em como que ela lida com o mundo. Pô, excelente. Tá aí, ó, nosso livro, ó. Galera tem que... Vai ser lançado esse ano, tá, galera? Fica ouvindo aí. Quando for começar a lançar, nós vamos começar a postar também nas redes sociais. Mas tá avançando bem, tá bem legal. E é justamente aí o Takemoto montando aqui um framework, o livro todo. Quem terminar de ler vai estar preparado e treinado com uma mentalidade ambidestra que vai ajudar demais nesses pontos. Isso aí. Muito bom. Beleza, vamos pro 6? Bora. O 6, no episódio 6, foi um dos que a gente mais recebeu feedback, assim, de algumas turmas, feedbacks intensos. O pessoal falando assim, cara, é um dos que eu mais gostei, de algumas pessoas. Foi sobre mudar lentamente pode ser uma mudança radical. Que a gente falou, trouxe um artigo muito legal que falava que as grandes mudanças no mundo, ao contrário do que a gente imagina, não aconteceram da noite para o dia. Nós estamos treinados por Hollywood, por livros de romance, a achar que mudanças grandes na vida acontecem em soluços ou num grande momento, numa grande virada, porque nos filmes são sempre assim, um grande plot twist e tudo mudou e de repente eu estava infeliz e hoje eu estou feliz. E aí a gente foi vendo no artigo que, na verdade, as mudanças mais significativas, elas começaram com coisas pequenas, com ações graduais, e quando se deram conta ao longo do tempo, tudo havia mudado e o mundo estava tomando um outro rumo, que era o rumo certo. Então a gente trouxe para a nossa vida, para a nossa carreira, o seguinte, galera, mudar lentamente, gradualmente, é onde reside as maiores mudanças na nossa vida, na nossa carreira, para aquilo que você busca. Era isso. Sim, verdade. Esse aí foi um dos mais que recebemos feedbacks mesmo. Foi nesse que é o que a gente falou de mudança, de gestão de mudança? Acho que foi, não foi? Do nosso... Foi, inclusive, a gente recebeu aqui, olha que legal, né? A gente tanto falou que você usou uma ferramenta de gestão de mudança que eu uso bastante como transformação, e aí a gente recebeu o seguinte, ó, olá, eu sou nutricionista, ó que bacana. E no episódio de mudar lentamente, eu achei muito útil o ADKAR. Foi essa ferramenta. ADKAR. Exatamente, a gente falou do ADKAR. Fez todo sentido para mim, não conhecia, mas traduzido muito bem aquilo que eu falo para os meus pacientes. Olha que bacana, cara. A mudança não ocorre ao acaso. Podem falar de novo sobre esse método? Pô, a oportunidade está aí no nosso episódio Recap, ADKAR. O que é o ADKAR? Quer que eu puxe? Puxa aí. Tá. Bom, ADKAR é uma sigla, então cada letra é uma fase desse processo de mudança. O A
é de awareness, né? Consciência. Boa. O K é de... o D, desculpa, é de desire, desejo. Ok. O K é de knowledge, conhecimento. O A é de ability, habilidade. E R de reinforcement, né? De reforço. Então consciência, desejo, conhecimento, habilidade, reforço. O que o conceito, né? O que o método ele traz para nós e que faz todo sentido. Toda mudança, ela parte da consciência nossa, indivíduo, de que algo precisa ser mudado. Ou algo vai mudar quando não está na nossa mão o controle daquela mudança. Então, a primeira coisa é ter consciência. Por quê? Porque sem consciência, você não consegue começar a incutir, a internalizar o desejo de mudar. Você só muda se você quiser mudar. Ninguém é forçado a mudar nada. O desejo é como que você internaliza o seu desejo de mudar para que você vá atrás de conhecimento para realizar a mudança. Então, o K, né, que é o ponto central aí do conceito, do método, é você ir atrás de conhecimento, seja ele qual for, né, para você conseguir realizar a mudança. O A é a habilidade de transformar esse conhecimento que você adquiriu em habilidades e competências para, de fato, executar a mudança. Ok. E o R é você reforçar. Uma vez que você mudou, é você estar o tempo todo, né, se aperfeiçoando, lapidando e reforçando aquela mudança que você gerou, né, ou realizou, ou fez, para que você não perca, né, e você continue indo para frente. E aí, esse sistema, né, essa lógica, ela funciona para praticamente qualquer mudança. Né? A pessoa trouxe na visão de nutrição, mas é aplicável no mundo corporativo, que é onde foi gerada, é aplicável a qualquer coisa. Cara, a qualquer coisa. Essa estrutura da ADKAR, ela é realmente para mudança para a vida, cara. Então você vai explicando aí o que eu fiz a associação aqui. Eu estudei bastante os 12 passos para poder lidar com pessoas adictas, né? Que tem alguma droga de preferência, acaba se viciando em alguma droga. E, cara, a estrutura é o ADKAR. Porque um dos pontos que a gente aprende quando você quer ajudar alguém que está viciado em alguma droga é que você não vai conseguir convencer essa pessoa. Tem que partir da consciência dela. Olha que interessante isso que você falou. O ADKAR tem tudo a ver, inclusive, para sua vida individual, né, cara? Então, se a pessoa não estiver ciente de que ela precisa de ajuda, não adianta forçar, internar, forçar. Não adianta, cara. Então, a primeira coisa é a pessoa entender da consciência dela, ter o desejo que não quer mais estar naquela situação, buscar o conhecimento de como sair de lá, que é o K. Cara, gerar essa habilidade de, cara, quais são os meus gatilhos, o que eu preciso evitar para não estar em contato com isso, ir mudando. E o reinforcement, cara, é para não ter recaída. Então, todo dia é uma luta. O reinforcement para alguém, né, para os narcóticos anônimos, ensinam isso. O reinforcement é o tempo todo você está enfrentando ali as suas dificuldades e a sua mudança que você conseguiu. Você alcançou um patamar e você não quer descer mais. Então, o reinforcement. Então, cara, é muito interessante. É aplicável para muita coisa na vida. Mas aí tem um outro. Inclusive, a gente recebeu, cara, quando a gente falou desse episódio, uma outra mensagem muito legal que a gente ajudou. Olha que legal, cara. Isso eu recebi no meu particular. Uma pessoa que estava passando por luto e ela pôs aqui, ó, passando por um luto. E ouvir esse episódio me deu esperança. Ó que legal, cara. Porque é realmente como disseram. Não vivemos as fases do luto por fases realmente, mas tudo de uma só vez. Mas eu tento agir todos os dias um pouquinho mais, como vocês disseram no episódio, para acumular grandes avanços no futuro. Só uma mensagem aí para a gente guardar para nós, que é legal. Olha aí, boa. Se a gente ajuda só uma pessoa, ao menos uma pessoa já tá valendo. Isso aí. Bora para o episódio 7? Bora. Episódio 7. Ser uma liderança de propósito sem ter burnout. Pô, aqui, cara, vai lá, faz o resumo aí da liderança de propósito. Esse também foi um dos episódios que a gente recebeu mensagens de que é um dos que a galera mais gostou, assim, de algumas pessoas. Tá. Esse foi também polêmico, porque a gente já começou abrindo esse episódio colocando em xeque a questão da liderança servidora. Né, que ela foi concebida de uma forma,
Boa. E ela foi perdendo a originalidade inicial, foi sendo distorcida, até que virou uma liderança que não faz o menor sentido, que é uma liderança em que as pessoas, elas, nesse intuito de ficar servindo, elas estão surtando, elas não estão conseguindo lidar com isso, principalmente no mundo diferente, né? E a gente trouxe todo um histórico de quando surgiu, né? De quando surgiu até onde chegou as coisas, de que o mundo hoje não consegue mais usar esse modelo de liderança e que o estilo de liderança de propósito nobre, ele está aí como se fosse uma evolução do modelo de liderança servidora, porque ele traz uma linha muito forte de propósito, de impacto, das pessoas elas terem consciência da importância disso e estarem indo de encontro a objetivos claros, a missões claras, a propósitos que de fato façam sentido. E a gente contou a diferença entre as duas e por que a gente acredita que a liderança de propósito nobre é algo que vai ganhar muita força, somente no mundo que a gente vive hoje, que é muito dinâmico, é muito volátil, as pessoas estão precisando de conexão, que elas não estão encontrando mais no estilo de liderança servidora. Nem os líderes e nem os liderados. Perfeito, cara. Nada a acrescentar, porém a gente recebeu uma mensagem na época que a gente lançou, isso foi na época, tá? Eu guardei aqui, agora chegou o momento. Uma ouvinte nossa muito assídua, que já comentou lá no Spotify também, tem uns comentários dela, falou o seguinte: esse foi um dos episódios que eu mais gostei. Chorei quando falaram de propósito. Pô, olha aí. Mas sente falta de mais uma hora de conversa para vocês falarem mais sobre burnout e como buscar evitá-lo. Porque a gente falou muito da liderança de propósito da mudança, falou assim, pô, se a gente continuar do jeito que tá hoje, cara, só servir, pô, os líderes estão... Até você deu o exemplo de, pô, a geração nova não quer ser líder mesmo. Você vê um cara tendo doença, você vê um cara entrando em burnout o tempo todo. Não é isso que eu quero para minha vida. Então, acho que o primeiro caminho aí, né, para evitar o burnout é isso. É já fazer uma transição dessa questão de ser servidor o tempo todo para ser um facilitador, mas com um propósito muito claro. Mas o burnout realmente, cara, eu tenho conversado com muitas pessoas aqui, assim, tá ficando não sei se o termo popularizou e as pessoas agora sabem nomear o que elas estão sentindo, mas tá muito comum, cara, as pessoas estão sendo diagnosticadas com burnout, assim, a rodo. Então, cara, e aí? Qual que é? A culpa é do sistema? A culpa é da própria pessoa? A culpa é do chefe? E aí? Sim. Cara, acho que o burnout é um acúmulo de várias coisas. Eu acho que não tem uma fonte única. Pelo menos eu acredito nisso. É um acúmulo de várias dessas questões que você trouxe. Cara, eu participei de um evento com uma pessoa, pô, super famosa e respeitada no mercado. Ele falou uma coisa que eu achei que faz todo sentido. A única pessoa que pode nos diagnosticar com burnout é um médico. Você, Vitão, não consegue se autodiagnosticar com burnout. Perfeito. Como qualquer outro nem problema. Eu. Exatamente. Porque a gente, cara, usa esse assunto como sendo uma fuga. Isso aí. A gente não tá com burnout, muitas vezes. Só que a gente quer colocar uma desculpa, entendeu? E aí a gente cria um burnout. Uma coisa que não existe. Então tem muita gente que não tem burnout. Elas podem estar infelizes com o trabalho, elas podem estar descontentes com o seu chefe, ou com a empresa que trabalha. Cansadas por algum trabalho específico. Exato, mas isso não é burnout. Total. Então, eu acho que tem esse ponto. Só que assim, é uma realidade, cara. Eu acho que o fato de estarmos em momentos de mudança global de transição, de modelo, a gente vai poder falar isso até do Toya, né? Cara, a gente tá com uma dificuldade grande de lidar. E aí, quando eu digo a gente, seres humanos, né? Cara, a gente tá batendo o pino, velho. É isso aí. A gente não sabe o que fazer, a gente fica ansioso, tá sendo bombardeado cada vez mais, né, pelo imediatismo das redes sociais, cara. É tudo muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu acho que é o acúmulo, sacou? Boa. Mas é uma realidade, cara. A gente tá cansado, tá ligado? É um período de transição, e em períodos de transição, sabe uma coisa boa? Puxei o gancho aqui. Episódio 8, o próximo. A arte de começar e recomeçar ciclos. Saber fechar ciclos e começar outros num período de transição onde tudo tá uma bagunça, cara, é uma habilidade, assim, espetacular e que pode evitar muito burnout. Então, no episódio 8, cara,
achei muito legal, foi um dos que eu mais gostei, aí no meu caso, é a minha opinião, o episódio 8 é um dos que eu mais gostei da nossa conversa, quando a gente falou de começar e recomeçar ciclos. A gente, inclusive, usou quadrante, como a galera gosta do framework, você colocou lá, ó, tem ciclos que eles acontecem, não estão no nosso controle, tem ciclos que você mesmo tem que fechar, tem ciclos que a gente não consegue muito bem lidar com aquilo, e a gente até usou aquele framework do gerenciamento de circunstância do meu livro, que eu vou pedir pro Yuri também colocar na tela pra galera ver, que se encaixa, e a gente chegou na conclusão, eu lembro quando a gente começou a conversar ali, que independente do ciclo, se é aquele imposto pela vida, ou se é aquele que você está gerando um fechamento, uma abertura de um novo ciclo, existe duas formas. Aquele que a vida te impõe, você lida com um propósito muito bem fortalecido, estruturado e criado dentro de você. Lembra que a gente falou sobre isso? Uhum. É isso aí. E o outro, a gente lida com muito planejamento e o outro P, preparação. A gente se prepara, a gente planeja e a gente faz conscientemente, intencionalmente e direcionado aquela mudança e aquele pulo para o próximo ciclo. Foi aí que a gente virou a chave pro YouTube também, foi nesse episódio. É verdade. Na verdade não. Na verdade a gente fez um spoiler de que a gente ia acabar. Ah, não lembrava, cara. Aí a galera ficou desesperada. desesperada. Episódio. A galera ficou desesperada. Assim vai acabar o podcast. Eu recebi muita mensagem. Tipo, não, pô, vocês começaram, eu tô usando pra correr aqui, pra escutar todo sábado na minha corrida, vocês vão acabar? E aí a gente segurou, a gente tinha combinado de não falar. Então foi ruim ter que ficar segurando um pouco. Falei, mas é que aconteceu um negócio aí, vai ter umas mudanças. Fica ligado que você vai ver a mudança. É isso aí, foi o último da primeira temporada, por assim dizer, do podcast, pô. E era só verdade. Spotify, era só áudio. Aí a gente entrou no 9, que já veio a Ana. Foi o primeiro que a gente começou com convidado também, que já veio abrindo aí a nova temporada, né? Que já é o que a gente tá agora, né? Com vídeo. Isso aí. Foi isso aí, velho. O da Ana da Amico, inclusive, o mais assistido no YouTube hoje. Episódio 9 com ela. Ana D'Amico, que é diretora global de marketing da BCG, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo. E o episódio que a gente trouxe ela, a gente conversou sobre ter atitude e ser protagonista da sua carreira muda o jogo. Que ela veio, cara, com aquele lema dela que eu achei sensacional. Cara, eu adorei a conversa com ela. Muita gente me deu feedback. Tô seguindo a Ana, nossa, adorei o que ela falou e tal. Ela veio com aquele lema, se não eu, quem? O que ela quis dizer com isso? Cara, se não sou eu mesmo, para assumir a responsabilidade sobre a minha carreira, para lidar com aquilo que acontece ao meu redor e para ir atrás do que eu quero, ninguém vai fazer. Não adianta eu esperar da empresa, do CNPJ, do chefe, do governo, cara, não adianta, da ONU, não adianta. Se não eu, quem? Muito bom. Foi boa mesmo. Bem objetivo, né? Foi, sensacional. Aqui a gente recebeu muita mensagem, muito mais de elogio do que pergunta aqui. Então, assim, obrigado aí, pessoal. O pessoal elogiou muito a Ana, o pessoal gostou muito da nossa conversa, gostou da postura dela, cara. Quando ela fez o link, né, da maternidade, tem muitas mães que nos ouvem, olha que legal. Quando ela fez o link da maternidade com o trabalho, a turma gostou muito, falou, poxa, né, ela não jogou a responsabilidade, agora eu sou mãe, então tudo fica mais difícil. Não, pelo contrário, né, ela usa uma para complementar a outra. Fala, não, a maternidade me ensina coisas que fazem eu ser muito melhor, ter habilidades muito mais evoluídas lá no trabalho. Então, o que eu aprendo na maternidade eu aplico lá e eu brilho. Bom, muito legal. E tem 5 filhos, né, então tem que tirar o chapéu mesmo. Cara, tem muito como, porra, surreal. Inclusive, cara, minha mãe escutou esse episódio. E a minha mãe, ela era jogadora de vôlei, né? Amadora, mas jogava quando ela era menina. E ela lembra do pai da Ana D'Amico. Ela falou, pô, quando a Ana D'Amico falou do pai dela, eu sei quem é. Eu acompanhava, era fãzaço dele. Da seleção brasileira de vôlei. O pai dela era fera. Não, ela é bem massa mesmo. Sigam elas aí nas redes sociais. Ana D'Amico no Instagram. Boa, isso aí. No episódio 10, continuando aqui, que o nosso tempo tá acabando,
A gente falou sobre a ambidestria, foi um papo meu e seu, né? A ambidestria de equilibrar a arte e a ciência de gastar dinheiro. Aqui, a gente falou... Pô, eu gostei muito desse episódio, cara. Foi bem legal a gente falar sobre muito mais do que saber como investir, o como você gasta o seu dinheiro diz muito sobre quem você é e quais os rumos você está tomando para sua vida. Então, entender a forma que você tem aplicado e gastado seu dinheiro diz muito. A gente trouxe até, fez a abertura desse episódio com aquela história marcante do Jack Welch, que teve um infarto e quase morreu, e quando foram perguntar para ele, você quase morreu, o que passou pela sua cabeça no momento que você falou, pô, minha vida tá acabando? O que passou na cabeça dele, ele conta que foi, pô, eu não gastei dinheiro suficiente. Ou seja, a mentalidade dele de sempre economizar fez ele não ter uma vida não aproveitar muito o dinheirão que ele ganhava. E aí ele fez uma promessa para ele mesmo, se eu sobreviver aqui, eu nunca mais vou tomar um vinho abaixo de $100. E aí começa o artigo com esse episódio e falando o seguinte: como você gasta, a forma que você gasta, aonde você quer gastar o seu dinheiro, diz muito sobre quem você é e para onde você está indo. Muito legal. Sim, que é bem o estilo do nosso podcast, né? A gente não ficou, que nem você comentou agora, né, Vitão? Ficando lá, investe em tal coisa, investe em ação, investe em CD. Não, mano, a gente não falou em investimento, em como você ganha dinheiro, né? Exato. A gente falou sobre vários aspectos que acontecem na vida de todo mundo e que diz muita coisa, né? E o quão o dinheiro, ele tem um poder dentro das nossas vidas. A gente não pode ignorar, a gente só precisa entender e a gente precisa ler, né, esse tipo de assunto. Não adianta a gente querer fugir, né? Então é um tema que gera muita polêmica, né? O dinheiro gera polêmica, porque cada um quer enxergar ele sobre o seu olhar. Só que cada um enxerga dinheiro de uma forma. É isso aí. Então não dá pra gente ficar querendo comparar como cada um enxerga dinheiro. Por isso que gera muita discussão, por isso que gera muitos debates e etc, né? Então, todos nós temos que saber lidar com dinheiro. Acho que foi uma das coisas que mais a gente falou. Só que como cada um lida é muito particular de cada um. E a gente deu vários exemplos, velho, de como cada um lida com dinheiro. Foi. Sobre vários espectros, né, velho? Tem gente que gosta de gastar foi legal, pouco, cara. Tem gente que não gosta de gastar nada. Foi massa porque, cara, é muito isso mesmo, sabe? Tem gente que gasta para compensar, tem outros que gastam porque acha que gastar vai fazer ele feliz, aí ele entra no loop de que, pô, se eu não tô feliz ainda é porque eu não gastei o suficiente, então ele gasta cada vez mais. Cara, muito legal, vale muito a pena, e uma das coisas que eu achei bem legal na conclusão que a gente chegou lá, lendo no artigo e depois a gente discutindo, foi o ponto de que o valor do dinheiro, de ganhar o dinheiro, está no esforço de ganhá-lo muito mais do que no valor final que vai entrar na sua conta. Querem entender? Vai pro episódio, que daí a gente explora melhor. Sim. Boa. Cara, aí no próximo episódio, no 11º episódio, a gente conseguiu trazer um convidado especialzíssimo, cara, gente finíssima, cara, que deu uma aula pra gente, foi um papo muito foda, assim, muito legal, de value economy, né? Ou seja, um novo modelo de trabalho foi habilitado. Foi o Christopher Toia que teve com a gente e explicou pra gente todo a história de como que o trabalho veio sendo visto, a questão da produtividade, que antes, no passado, quanto mais eu trabalhava, mais valor eu tinha. Então, o meu tempo estava totalmente linkado e conectado com o meu valor. Se eu gastava muito tempo plantando, quando eu era agricultor, mais valor eu tinha, porque eu plantava mais, colhia mais. Logo, eu gerava mais valor. Com a industrialização, isso foi invertendo. Eu não precisava mais, isso desvinculou. Eu não precisava mais trabalhar tanto tempo para gerar o mesmo valor de antes. E hoje, com a inteligência artificial, toda essa transição que a gente está falando, que a gente está vivendo, isso mudou completamente. E a gente ainda não chegou numa configuração, a gente não entende. E aí vem o value economy. Porque não mais nós podemos precificar, por assim dizer, as pessoas pelo tempo delas, e sim pelo valor que elas geram com tudo aquilo que ela tem hoje disponível no mundo. Sim. E é esse mundo que a gente vive. São vários mundos ao mesmo tempo, tendo que coexistir. E, cara, tá muito complicado, tá muito confuso. Tá todo mundo tentando
entender ao mesmo tempo que tá vivendo, tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro, tem que ser feliz, tem que gerar impacto, tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Exato. E aí é o nosso modelo atual de mundo, né? É. Por isso que tá com muito... Por isso que tá tudo muito à flor da pele, sabe? Exatamente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aquele filme que ganhou Oscar. O título dele encaixa no momento que nós estamos vivendo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, cara. É o multiverso, tudo acontecendo ao mesmo tempo, um monte de sistema, um monte de geração junto. Pela primeira vez, cara, tem 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. Com mindsets diferentes, com formas de trabalhar diferentes. Muito doido, muito doido. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. É difícil, complicado. Mas tem uma solução? Parece que tal da mentalidade ambidestra é a solução, é isso mesmo? Você pelo menos tenta jogar o jogo, né, velho? Eu acho que pelo menos você se manter sóbrio dentro desse ambiente confuso, eu acho que já é um puta adianto já. Eu acho que você consegue surfar melhor essa onda e se posicionar melhor. Boa, boa. Adoro essa palavra, sobriedade. Bom, aí, vamos pro próximo? Bora. Que é o último. O último, que foi o da semana passada, que a gente falou sobre, vamos lá, para ajudar o seu time a crescer, você precisa dar espaço para ele lutar. Esse aqui foi bem legal, cara, assim, também eu gostei bastante, tá bem fresquinho, dá um resumo aí. Legal. Isso tá muito, assim, acho que todos os episódios, direta ou indiretamente, eles se conversam. Perfeito. Eu acho que a gente fez aqui uma boa repassada por todos que a gente já passou até agora, e todos eles têm conexão um com o outro. O 12, tá muito ligado à importância que tem na delegação. De como é difícil, por um lado, delegar, que a gente não é ensinado, né? Não nos contam como fazer. Por outro lado, a importância de você conseguir também ajudar as pessoas nesse aspecto. Que delegar não é simplesmente delargar as coisas, não é ficar microgerenciando, é dar espaço para as pessoas quebrarem a cabeça. Exposição não é você tacar as pessoas na fogueira, né? Você criar ambientes para as pessoas treinarem, se aperfeiçoarem de uma maneira segura. Enfim, a gente explorou de vários ângulos, né, a complexidade do que é delegar. Boa. Na visão mais do líder, né? Foi nesse caso aqui. Porém, acho que é aplicável para todo mundo, né? Tanto para quem recebe, quem é liderado, né? Perfeito. Foi exatamente isso aí, cara. É incrível. Esse artigo é muito incrível porque ele para mim, é um dos pilares da antifragilidade, que é a exposição ao caos, exposição a danos controlados para fazer crescer. Então, cara, eu adoro esse assunto da antifragilidade e esse artigo, esse episódio pra gente, para mim, foi exatamente o pilar da antifragilidade. Como desenvolver um time antifrágil. Escuta o episódio da semana passada que você vai saber como. Boa. E estamos nesse agora. Esse aqui é o compiladão, né? Que a gente está fazendo uma retrospectiva para a gente começar também nos próximos agora episódios também, que já temos já na fila, já no nosso pipeline. Vai melhorar ainda mais, Takemoto. Aguarde, meu amigo. Pessoal que aguarde, tem muita coisa legal vindo aí. Vocês não fazem nem ideia. Como diria uma senhorinha que eu conheci, vocês não fazem nem cálculo. Como é que é? Fazer o quê? Cálculo. Quer falar cálculo, mas ela fala cálculo. Vocês não fazem cálculo de como vai ser legal. Muito tema bacana, cara. Então, é isso. Tamo junto, pô. Beleza. Ó, galera, inclusive, pode comentar aqui no YouTube, lá no Spotify também, se estiver só ouvindo. Nas nossas redes sociais, disso aqui que a gente passou. Qual que foi que você mais gostou? O que realmente te impactou? Pô, qual que foi que você... O que você teve de insight ouvindo tudo isso? Que eu acho que isso é muito legal. Ouvir as coisas e gerar alguma coisa daquilo que você lê, que você ouve, de todo aquele conteúdo que você consome. Isso é muito importante. Eu costumo fazer isso e isso me ajuda a fazer grudar na cabeça muito conceito bacana. Então deixem aí nos comentários, mandem pra gente quais os insights, quais que você mais gostou e de que forma cada um desses te impactou aí. É isso aí. E logo mais episódio novo, convidados novos. É isso aí. Bora pra cima. Vamos que Bora vamos. Que eu tô já curado da dengue. Segura! Ih, rapaz, agora ninguém segura mais não. Vamos que vamos. Abraço, galera. Valeu!